Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao canal Dizendo Verdades, o canal feito de mulher para mulher que não é Marisa, mas que te ajuda a sair da depressão e da ansiedade. Pelo menos eu tento, né? Porque eu também sofro desse mal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante para todas nós, que é a rotina matinal, né? Eu vim verificando alguns dias na minha vida que eu estava meio estagnada, estava dando passos para trás, justamente porque eu não estava com a minha vida bem estruturada, bem organizada. E eu comecei a dar mais valor para isso depois que eu fiz uma reflexão, porque às vezes nós precisamos fazer reflexões nas nossas vidas, né? E ver onde nós estamos acertando e onde estamos errando também, para que nós possamos colocar os pontos nos is, digamos assim, né? E corrigir o que está errado. Bom, uns dias atrás eu verifiquei que eu passava muito tempo ociosa nas redes sociais e isso também estava me fazendo um grande mal, porque nós sabemos, né, quem tem depressão e ansiedade, nós sabemos que quanto mais tempo nós ficamos nas redes sociais nos comparando com outras pessoas, isso nos faz um mal danado, né, porque a gente começa a comparar a vida do outro com a nossa vida, a gente começa a achar que é tudo um mar de rosas na internet, que aquelas pessoas que estão todo o tempo sorrindo e postando suas viagens, suas conquistas, seus carros novos e casas enormes, não tem problemas, quando, na verdade, todo mundo tem problemas, né? A única diferença é que as pessoas mascaram isso, né? E aí, quando nós estamos agora na nossa vida real, depois de sair ali do celular, nós começamos a nos cobrar e falando, nossa, minha vida tá uma bosta, e quando na verdade não é bem assim. Então, eu comecei a priorizar certas coisas. Eu comecei a refletir sobre isso e comecei a entender que a maior parte do meu tempo, quando eu não estava trabalhando no meu estúdio de pole dance, era ficar procrastinando as coisas que eu precisava fazer, justamente porque quando eu abria os olhos, a primeira coisa que eu fazia era pegar o meu celular para xeretar a vida alheia. Ou quando eu não estava aqui no YouTube vendo rotina de outras pessoas, o que elas faziam da vida delas, eu estava no TikTok rolando o feed, ou ali no Instagram rolando o feed, rolando, vendo a vida dos outros enquanto a minha estava parada. E aí, quando chegava na metade do dia, eu me cobrava e falava, poxa vida, eu não fiz nada hoje, nada. Aí já chegava a hora de jantar, você olha para trás, o que que você fez? Nada. E é aí que está o erro de muitas pessoas. A nossa vida não anda para frente simplesmente porque a gente senta a bunda na cadeira, pega o celular e fica escrolando vendo a vida das pessoas. E aí eu cheguei a uma conclusão. Como que eu posso melhorar a minha vida? Através da minha rotina matinal. Porque acreditem, meus amores, quando a gente muda a nossa forma de começar o dia, todo o restante do dia se torna melhor. Todo o restante. Perceba, se você é dessas pessoas que acorda e logo ao abrir os olhos, nem escovou os dentes ainda, já pega o celular e começa a olhar as redes sociais, o que que acontece? A gente fica ali, assiste um vídeo, que puxa outro, de repente aparece uma propaganda de uma coisa legal, você entra no site para bisbilhotar, ver quando que tá aquela super promoção, e aí você sai de um lado e vai para o outro, você fica presa ali naquele mundinho da internet e não faz o que tem que ser feito. E parece que depois que você sai dali, a cobrança na sua cabeça é tão grande que o dia fica pesado, o dia fica ruim, não flui, né? E aí fica aquela coisa ruim o dia inteiro. Você se sente culpada por não ter evoluído naquele dia. Gente, eu tô suando aqui, tô até vermelha, ó. É porque tá muito quente, tá um pouquinho aqui marasmo, mas tá quente pra caramba aqui em São Paulo hoje. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a listar coisas importantes pra mim que eu queria fazer no período da manhã, porque aí eu ia conseguir dar um andamento no meu dia. Por exemplo, antigamente eu levantava e já fazia as minhas orações. E eu percebi que de uns tempos pra cá, nem a oração mais eu estava fazendo, porque eu deixava o celular na beirada da cama, na mesinha de cabeceira, e assim que o meu alarme tocava, o que que eu fazia? Ao invés de eu desligar
o celular, o alarme do celular, levantar, fazer as minhas orações e seguir o dia em frente com as coisas que eu precisava fazer, não. Ali na cama mesmo, eu já pegava o celular, tirava o alarme e começava a ver vídeos e tudo isso que eu já falei para vocês. Então, eu percebi que nem as minhas orações eu estava fazendo mais. Então, eu comecei a anotar num caderno as coisas importantes para mim. E aí eu vi que, em primeiro lugar, eu queria ter um momento com Deus. Eu nunca fui de fazer devocional, né? Mas eu tenho muita vontade de aprender. Então eu já fui pesquisar e tentar entender, tentar estudar para ver como que fazia devocional, para eu voltar a ter esse momento com Deus, que eu acho que quando a gente, acho não, tenho certeza que quando a gente começa o dia com Deus, fica tudo melhor. Então eu listei ali, ter um tempo com Deus. A primeira coisa que eu quero fazer no meu dia. Entregar meu dia para Deus, agradecer por ter acordado, por ter aberto os olhos, respirar, poder ver os meus filhos com saúde, a minha mãe, né? Então, essa era a primeira ação que eu queria ter na minha vida. E depois daí, vocês, né, algumas de vocês já sabem, eu falei em outros vídeos que eu frequentava uma academia, né, fazia musculação, e depois que eu descobri as hérnias de disco, né, mais algumas hérnias de disco, eu parei de ir para academia, fiquei com medo de ir me machucar, então eu comecei a treinar em casa, eu comecei a fazer treinos em casa. Então, eu queria fazer aos pouquinhos, nem que fosse no período da manhã, fazer meia hora de treino, 1 hora de treino, mas aí eu ia aumentando gradativamente. Então, coloquei também lá na minha listinha, né? Então, a rotina que eu sigo de manhã. Eu acordo, não consigo passar mais das 6 horas na cama, gente. Meu corpo acostumou, graças a Deus. Uma coisa que eu tenho agradecido bastante a Deus é ter me acostumado a acordar cedo, né? Antigamente também, quando eu ia dormir muito, muito, muito tarde, eu acordava 9 horas. Gente, acordar 9 horas para mim é inadmissível. Para mim, tá, Simone? Eu não gosto, não gostava, porque eu ficava triste, falava, nossa, já passaram tantas horas do dia e eu não aproveitei, né? Então agora, graças a Deus, eu acostumei a acordar às 6 horas da manhã. Então, logo de manhã eu acordo às 6 horas da manhã e assim que eu acordo, eu já vou fazer as minhas orações, né? Já faço a minha oração, tenho ali o meu momento com Deus, né? Tô agora já me organizando para começar a fazer um devocional certinho, né? Porque eu só tô fazendo a minha oração matinal, mas eu quero ter um tempinho para estudar a Bíblia e tudo mais, nem que seja um pedacinho por dia, né? Até me acostumar totalmente a fazer o devocional da forma certinha. Depois que eu já vou lá para a cozinha, né? Escovo os dentes antes, tá? Não consigo escovar os dentes depois do café. Sei que fica um gosto bem estranho, né? Escovar os dentes e depois tomar café, mas essa é a minha rotina. Fiz minhas orações, vou escovar os dentes e depois eu já vou lá para a cozinha. Eu já faço os meus ovos ali cozidos, né? Ou então faço uma crepioca, meu cafezinho preto. Enquanto o café tá ali, né? Sendo feito na máquina, lá na cafeteira, eu já vou fazendo os ovos cozidos ou então preparando uma tapioca, uma crepioca, o que tiver ali no momento. Aí eu vou pro meu sofá tranquilamente, tomo meu cafezinho tranquila, sem ficar olhando o celular, sem nada, né? Aquele momento para eu relaxar, acordei, vou tomar o meu café tranquila, sem pegar no celular, tá? Fiz oração, depois fui tomar meu café. Tomei meu café e aí eu venho com as minhas práticas, né? Eu pego o meu caderninho de manifestações, tá? Depois eu explico para vocês algumas das técnicas que eu tenho feito que estão me ajudando muito, tá? Nesse caderninho das manifestações, eu estou fazendo agora a técnica 369, que nada mais é que você colocar ali uma frase de algo que você está manifestando, né? Trazendo à tona para você por 3 vezes no período da manhã, 6 no período da tarde e 9 no período da noite. Os meus vizinhos hoje estão aprontando, gente, final do ano, né, assim mesmo. Então, eu faço a minha técnica, vou lá, escrevo, né, no caderninho aqui de manifestações, as 3 frases, né, por exemplo, eu quero um carro novo, então eu já coloco aqui, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro novo, gratidão, tá? Eu sempre faço dessa forma, que para mim funciona dessa forma. Tá? Então, todos os dias eu coloco aqui a data em cima, né? E coloco ali as minhas frases, né? Agradecendo que eu já tenho, que eu já consegui, né? Mesmo que não tenha ainda conseguido, mas assim, a técnica você já visualiza, você já
acredita no final, né? Já aconteceu. Então eu faço a minha prática. Depois que eu escrevi as 3 frases, né? A mesma frase por 3 vezes, aí eu já pratico o meu Ho'oponopono, tá? E aí eu vou agradecendo. A mesma frase que eu escrevi ali no meu caderno de manifestações, por exemplo, eu tenho um carro novo, aí eu já vou agradecer aqui ao meu carro novo, abençoado, que eu já conquistei, que eu já consegui. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, tá? Quem conhece a técnica do Ho'oponopono sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, se depois quiser que eu traga algumas técnicas aqui de manifestação, eu trago para vocês, tá bom? E aí eu faço as 108 repetições, tá? E aí eu encerro a prática do Ho'oponopono. Logo depois da prática do Ho'oponopono, eu já venho com o meu caderninho, meu diário dos 5 minutos, que nada mais é um diário mesmo, tá? Que você vai ali preencher algumas coisas, né? Algumas frases que ele já vem mostrando aqui para vocês, também depois, mais para frente, eu vou mostrar passo a passo desse diário, né? Porque eu quero ser mais direto ao assunto, então para não ficar muito grande, só vou explicar por cima para vocês, tá? Aqui no diário você põe a data, né? Logo em cima, tem uma citação, né? E aqui ele tem a parte do dia e a parte da noite. Como nós estamos falando de rotina matinal, eu preencho somente a parte do dia, né? Aqui está dizendo: sou grata por acordar bem no dia de hoje, poder levantar cedo, sabe? Então aqui nessa parte você vai colocar pelo que você é grata no dia de hoje. Na segunda parte está dizendo que tornaria o seu dia de hoje fantástico. E aí você pode colocar aqui, encontrar um velho amigo, fazer um passeio ou fazer um jantar para o meu amor, tá? O que tornaria o seu dia mais fantástico hoje. E aqui embaixo, afirmações diárias, que você pode colocar lá. Eu sou organizada, eu tenho uma rotina bem estruturada, tá? Então são afirmações positivas. E a parte da noite que você só vai preencher à noite. Então, aqui estão as minhas 2 técnicas, né? Se vocês quiserem adquirir o caderninho de manifestações, Japamala e o diário, eu vou deixar aqui no link, tá? Na descrição. E aí, por último, para finalizar essa minha lista de manhã, eu leio pelo menos um capítulo de um livro, tá? Agora eu tô lendo esse aqui, Imaginação Criadora, que é um livro do Roy Eugene Davis, da Seitonoye. Ele é incrível, maravilhoso, e ele fala também sobre as leis da atração, tá? Já consegui muitas coisas, graças a Deus em primeiro lugar, e também praticando, né, colocando em prática as técnicas da lei da atração que tem aqui neste livro maravilhoso, tá? Então, eu sempre faço todos os dias. Esta aqui é a minha rotina matinal do período das 6 às 7 horas da manhã, tá? Eu levo 1 horinha entre acordar, fazer as minhas orações, escovar os dentes, tomar o meu café e fazer toda essa parte aqui dos preenchimentos do meu caderno de manifestações, do diário de 5 minutos e a minha leitura, tá? E aí, depois disso, eu já vou fazer os meus exercícios físicos, né? Eu coloquei para mim que eu iria voltar a treinar em casa, por enquanto, porque eu não quero voltar para academia, que depois que eu descobri que eu tenho 9 hérnias de disco, voltar para academia está sendo para mim um desafio muito grande, porque, né, tem que ficar pegando peso demais, os instrutores pegam no nosso pé e é complicado, então eu estou treinando em casa. Então, como que eu dividi o meu treino? Para eu sentir menos dor, no começo, na primeira semana, eu fazia 2 rounds de 15 minutos, né? Para reacostumar o corpo, readaptar o corpo, para depois aumentar esse tempo. Então eu vi que estava dando para ir tranquila, né? Então eu terminava 7h30 da manhã, já tinha terminado toda essa parte da rotina, né? Aí depois de um tempo, né, umas 2 semanas, eu vi que o meu corpo já estava mais acostumado. Então acrescentei mais 2 rounds de 15 minutos. Então agora eu treino em casa durante 1 hora, tá? Então até eu acordar e fazer tudo isso, né, e terminar os meus exercícios, são 2 horas, né? Das 6 da manhã às 8 da manhã eu já terminei tudo isso. E aí eu vou pegar o meu celular? Não. Aí eu já vou começar a fazer o café para os meus filhos, que aí eles já vão começar a acordar a partir das 8h30, aí eu já consigo verificar o que eu preciso fazer de almoço,
Se eu tenho que colocar feijão no fogo, já deixei à noite ali na água, ficando molinho. Então, terminei a minha rotina matinal, eu já vou colocar o feijão no fogo, para no horário da escola já estar cozidinho, né? E aí já vou olhar, né, o que eu tenho para fazer de mistura. Então fica toda organizada no meu período da manhã, né? Desde quando eu acordo até mais ou menos o horário do almoço, eu já fiz tudo certinho, tudo listadinho. Antigamente eu ia ticando, né, para não me perder. E agora ficou tão natural que eu não preciso fazer mais isso. Então eu percebi que hoje em dia eu não perco mais a hora de fazer o almoço para os meus filhos. Às vezes naquela coisa de ficar nas redes sociais, eu acabava não me vigiando, então passava da hora, quando eu ia ver já era 11 horas da manhã, aí eu não conseguia fazer o almoço para os meus filhos em tempo hábil, aí às vezes meu filho saía para ir para a escola e eu estava terminando de fazer a mistura, então às vezes ele comia correndo, queimando a boca, tudo quente a comida e ele se queimando, ou às vezes ele falava para mim, mãe, não dá tempo, tô atrasado, saía correndo, só comia um pão com ovo para poder ir para a escola. E eu comecei a me cobrar muito isso, sabe? Então, eu acabei estruturando o meu período da manhã para que eu começasse o dia de forma melhor. E aí eu fui percebendo que todo o resto do dia foi melhorando. Eu já comecei a me organizar quanto à gravação de vídeos, que eu também estava super atrasada com os meus vídeos. Eu comecei a me organizar quanto às aulas do meu estúdio, né? Aí agora eu estou começando a criar uma rotina no período da tarde também para manter a minha casa organizada. Então você vê, quando você consegue organizar o seu período da manhã, todo o restante do dia começa a entrar nos eixos. Agora, quando você fica muito tempo nas redes sociais de manhã, perdendo tempo vendo fofoca, assistindo coisas que não vão agregar nada, você só se atrapalha, você só se desorganiza, você só se irrita, porque quando você vai ver, você não fez nada, o dia passou todo e você não conseguiu fazer as coisas importantes que você tinha que fazer, tá? Eu trabalho em casa na maior parte do tempo, né? Eu vou para o meu estúdio dar aulas, uns dias no período da manhã, outros dias no período da tarde, outro dia no período da noite. Como eu tenho o meu estúdio, então eu não tenho um horário certo para ir trabalhar. Mas dentro desses horários que eu estou em casa, eu organizo toda a minha rotina. Agora eu estou tentando organizar a rotina da noite, tá? Porque a rotina da noite eu tenho dormindo muito, muito, muito tarde, né? Então isso também acaba prejudicando a rotina da manhã. Porque às vezes a gente vai dormir depois do horário, assim, não aquele horário meio ruim, meio estranho. Por exemplo, meus filhos gostam muito de assistir as coisas na Netflix e eles ficam me enchendo o saco para assistir com eles. Então, às vezes eu vou assistir alguma coisa na Netflix e quando vai ver a gente vai dormir 3 horas da manhã. Como é que dorme 3 horas da manhã para acordar 6, né? Então é complicado. Aí agora eu tô tentando, né, colocar em ordem a minha rotina da noite para que eu possa ter um sono transformador, renovador, para que eu possa ganhar músculos, né? Porque quando a gente treina, tanto na academia quanto em casa, a gente precisa ter um sono reparador, porque senão os músculos eles não crescem. Do mesmo jeito que você precisa cuidar da sua dieta quando você está se exercitando, da suplementação, caso você use, né? Você também tem que ter uma rotina de sono limpo, né? Para você descansar direitinho, né? Para você até acordar mais disposta para fazer uma rotina da manhã melhor, né? Então, essa parte eu preciso consertar ainda. Mas como nós estamos falando do poder da rotina matinal, graças a Deus, a minha rotina matinal está bem estruturada. E eu já venho fazendo isso por mais de um mês, né? E dizem que é depois de um mês que a gente cria hábito, né? A gente vai criando novos hábitos e até aquilo ali, né, se tornar mesmo, de fato, um hábito, você tem que fazer aquela mesma repetição por pelo menos 30 dias, né? Que depois que passou dos 30 dias, se tornou realmente um hábito. E aí você não quebra mais, né? Então, no começo foi meio complicado, mas aí eu deixava as minhas coisinhas ali do lado da minha cabeceira de cama, falava, não, todo dia eu tenho que fazer a minha rotina matinal, né? Tá me fazendo muito bem. Então, eu fiz por um dia, 2, 3, uma semana, 2, e quando eu vi, 30 dias tinham se passado e isso tinha se tornado a minha rotina de forma leve e tranquila. E aí, também depois, olha, quanta coisa faz das 6 horas da manhã até as 8, né?
E aí fica tranquilo, né? Eu não precisava nem pensar, nossa, ainda tenho que me exercitar. Se eu fosse deixar para me exercitar no período da tarde, eu não conseguiria. Porque no período da tarde, até mesmo por ser mais quente, né? E eu ter problemas também com a minha menopausa, né? Fica muito calor, eu não consigo fazer nada. Então eu ia procrastinar com os meus exercícios físicos. Mas como eu coloquei estrategicamente no período da manhã, depois das minhas práticas, né? Ficou tudo tranquilo. Então, quando a gente estrutura, quando a gente anota as coisas importantes do dia que a gente precisa fazer no papel e a gente começa a colocar em prática, tudo fica organizado. Quando você percebe aquilo se tornou tão natural para você que você faz de forma assim tranquila, fácil, né? Não se torna uma coisa chata, cansativa, monótona. Ah, eu vou fazer isso todo dia. Vai fazer todo dia. E você vai ver que é prazeroso fazer todo dia, porque você está se mantendo é, organizada, né? E isso tem me deixado bastante feliz, porque agora eu percebo que eu não tenho tanto tempo ocioso, que eu não perco tanto tempo nas redes sociais, vendo a vida dos outros, me colocando para baixo, me comparando com outras pessoas, que às vezes estão até com a vida mais bagunçada que a minha, só que nas redes sociais mostra outra coisa, né? Mas enfim, é, essa é a minha rotina matinal, né? É bem simples, né? Eu só quis mostrar para vocês o que eu tenho feito para eu poder me organizar durante o dia. E aí, né, o período da tarde, período da noite já são outras coisas que não vêm ao caso agora, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar para vocês, né? Da importância de você ter uma rotina matinal para que o seu dia fique um dia produtivo, um dia onde você não procrastine, não deixe as suas coisas de lado, acumulando. Para mim, a rotina é essa. Para mim, Simone. Mas para você pode ser ir levar as crianças na escola, né, no período da manhã. Meus filhos estudam à tarde. Para você pode ser de manhã você fazer uma caminhada, uma corrida matinal, ou pode ser levar o lixo para fora, ou levar os cachorros para passear. Cada um tem a sua rotina matinal, mas o importante é que você não deixe as redes sociais tomarem maior parte da tua vida, maior parte do seu tempo, porque quem não se desenvolve, né, fica estagnado, obviamente, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma vida mais produtiva, uma vida mais assertiva, porque o tempo que a gente gasta em rede social, rolando, né, o feed, scrollando ali, não volta mais, né? Então, o tempo que a gente perder ali fica ali no passado mesmo e o que você precisa colocar em ordem, você acaba não colocando, né? Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Só quis mostrar um pouquinho de uma rotina simples, como a gente pode fazer para a gente se organizar e depois todo dia flui de forma mais tranquila. E deixa aqui nos comentários para mim o que vocês fazem no período da manhã, se vocês têm algum hábito que vocês fazem todos os dias sem falta e o que isso tem mudado na vida de vocês, tá bom? E se gostaram do vídeo, deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e se tiver aparecendo o botãozinho de hypar, hype o vídeo para mim, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, mostrar que esse conteúdo é relevante e fazer com que mais pessoas venham aqui para o nosso canal, fazer parte da nossa família, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho das notificações também, para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para vocês, tá bom? E é isso, meus amores, agradeço a todas por terem assistido esse vídeo, fiquem todas com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!